bem-vindos ao Holomorph. Hoje nós vamos falar da França, mas não do francês. A França tem muitas línguas. E hoje nós vamos fazer um resumão, como nós fizemos das línguas das Itálias, sobre as línguas da França. Línguas das Itálias, o que eu estou falando? Bom, o latim foi falado por uma área muito grande e se separou. Em cada região se falava um pouco diferente, e assim surgiram muitas línguas diferentes em todo o território que os romanos passaram. E muitas dessas regiões da Europa têm línguas próprias. E na França, o francês é ensinado na escola, mas as línguas regionais são usadas no cotidiano e tudo mais. E aqui nesse vídeo eu vou focar mais em línguas francesas, falado mesmo no território da França e em grandes partes do território francês. Enfim, há uma diversidade linguística muito grande na Europa e eu recomendo também que você assista o vídeo sobre as línguas da Itália, que na verdade meio que complementa esse aqui. Então nós vamos começar pelas línguas d'Oïl, faladas mais na parte norte da França. Nós temos o francês, o parisiense padrão. Tem um vídeo só sobre ele, então eu não vou focar muito aqui. Vai lá ver esse vídeo, ele ficou bem legal. Mas nós vamos falar aqui mais dos seus irmãos, que muitas vezes, na verdade, são considerados como dialetos d'Oïl. Nós temos o normando, falado bem ali no norte da França. O normando antigo foi o que de fato influenciou o inglês na época que os normandos conquistaram a Inglaterra. Então muitas palavras inglesas, que muitas vezes nós falamos que têm origem francesa, são tecnicamente de origem normanda e é falado, naturalmente, principalmente na Normandia. Tem um vocabulário diferente, então, por exemplo, ardre ao invés de brûler, para queimar. A manutenção do ditongo ei, sem virar o oi, que depois virou wa, em francês moderno, Então, por exemplo, beber, em normando é beire, enquanto em francês é boire. Compare com o italiano bere. Em normando nós temos crere, enquanto em francês é croire. Compare com o português crer. Depois nós temos ver, enquanto em francês é voir. Compare com o português ver. Normando também o famoso H aspirado é de fato dito como R ou como R. E o normando também diferencia entre vogais longas e curtas, Então existe uma complexidade vocálica um pouco maior até que a do francês. Depois nós temos o valão, que é falado na França e até na Bélgica. Em valão, por exemplo, se preserva o tch, Se diria vache, ao invés de vache, para vaca. E no geral só tem um artigo, Sem diferença de masculino e feminino, é só li. Tem uma tendência do e mais antigo virar i, o u virar o. Por isso que, por exemplo, du, como em cirque du soleil, O de mais o artigo masculino, em valão é do. E falando no ciclo de Jespersen, e tem vídeo sobre isso, enquanto o francês usa o pas para segunda negação, digamos assim, em valão eles usam outro não. Então lembra até um pouco o português do Brasil. Eu não sei é je ne sais ne, é eu não sei não. E também tem, por exemplo, o galo, falado ali na Alta Bretanha, e tem fenômenos vocálicos diferentes, como em outras partes, diferença na quantidade das vogais também, se são longas ou se são curtas. E mesmo nessas línguas que são mais próximas ao francês, nas regiões onde elas são faladas, é comum ver placas bilíngues, em francês e na própria língua regional. Essa placa aqui, por exemplo, está só em galo. Agora nós entramos na seção de línguas que definitivamente não são dialetos do francês, que têm origens mais remotas. Nós temos o franco-provençal, também conhecido como arpitano. Essa língua é uma românica muito única e, como outras minoritárias, tem o número de falantes caindo rapidamente. Ela é falada na França, na Suíça e numa partezinha ali na Itália. Os artigos são lo, la, los, les, e os indefinidos on e na, e aqui nesse ponto lembra o vêneto até. Também é uma língua com vogais nasais, como o português e o francês. Alguns dialetos franco-provençais. E, por sinal, vou até abrir um parênteses aqui sobre a palavra franco-provençal, É um nome que os pesquisadores não gostam muito também, Porque dá uma ideia de que seria um meio termo entre o francês e o occitano, Mas não, é diferente, então o nome arpitano às vezes é mais usado. Enfim, nós temos algumas variedades, alguns dialetos arpitanos, o som th, por exemplo. Inclusive em lugares inesperados, como antes do som a. Então nós temos em latim carbonem, e essa palavra gerou em português carvão, mas em arpitano, charbon. E até o século XIV ainda tinha aqueles dois casos, como no francês antigo.
Então, no caso nominativo, havia lepare, enquanto no oblíquo, lopare. Limare e no oblíquo, lamare. Mas hoje não há mais, há só resquícios em algumas variedades. E eles também têm os clíticos de sujeito, como no norte da Itália. Inclusive, o próprio Vêneto tem esses clíticos de sujeito. E é uma língua muito interessante, vale um episódio só sobre ela. Depois nós temos o occitano, que na minha opinião é a língua mais bonita da França. É uma língua doc, em oposição às mais do norte, que são as do il. Porque antigamente a palavra para sim no norte era oil, que gerou o i. Mas no sul a palavra para sim era ok. Então as do sul são as línguas doc. Então é falado no sul da França e numa parte da Itália. E na verdade é uma língua que é bem próxima, não à toa, ao catalão. Na verdade, o catalão e o aragonês, que são falados na Espanha, têm muita afinidade às línguas da França. E era uma língua muito influente na Idade Média, com seus trovadores, Muitas palavras do occitano antigo, inclusive, entraram no galego português. E, aliás, nós escrevemos hoje os sons y e nha, como LH e NH, por influência da escrita occitana mesmo. Senão nós continuaríamos escrevendo LL, ou 2 N's, ou N com tio. Então, em occitano, palha é palho, e vinha é vinho. E até mais ou menos 1500, o occitano era a língua mais formal da região. Essa língua também é conhecida como provençal, ou em occitano provençal, com U mesmo, Apesar de que esse nome é hoje em dia mais usado para o dialeto occitano de Provença. E ele tem algumas coisas interessantes que diferenciam do francês. A manutenção do s no fim da sílaba, por exemplo, em testo, ao invés de tête, para a cabeça. O ditongo au, e isso é uma coisa até um pouco rara entre as línguas românicas, como no verbo audir, que seria ouvir. E no francês nós tivemos também muito mais redução e fechamento das vogais, No occitano nem tanto. E às vezes no francês até em tônicas. Então, mar em occitano é mar, enquanto em francês é mer. E os as finais do occitano se tornaram os. Então, água em occitano é aigo. Por mais que escreva com A no final, esse A final é dito mais como O na maior parte das variedades. Aigo. Nós também temos muito menos lenição, pelo menos uma lenição muito menos agressiva, uma redução muito menos agressiva do que houve no francês. Então, se nós pegamos a palavra uita, em latim, em francês virou vi, Esse t vira um d, vira um v, até que some. Enquanto em occitano virou vido. E outra coisa muito interessante do occitano, que é comum ao espanhol, ao vêneto, é essa forma masculina, nos altras, e a feminina, nos altros, para dizer nós, E o mesmo vale para vós, vos altras e vos altros. Então tem uma forma feminina e uma masculina para dizer nós e para dizer vocês. E até o século XIV, o occitano também tinha casos, Nós víamos locavals para sujeito, locaval, oblíquo, licaval, sujeito plural, los cavals, oblíquo plural. Bem parecido com o francês antigo e o arpitano antigo. E nós também temos o gascão, que é um dialeto muito divergente de occitano já há muito tempo e, na verdade, é considerado por muitos pesquisadores como também uma língua separada. E uma coisa interessante deles, e que distingue bastante, é a perda do f inicial, como aconteceu no castelhano, Por isso que nós temos português filho, espanhol, hijo. E no occitano nós temos femina, enquanto em gascão, emna. Agora nós vamos para um ramo mais distante. Essa é uma língua que é como um automóvel que te leva a muitos lugares, mas pelo menos é falada numa ilha que te faz rir, a Córcega. O corsa é uma língua ítalo-dálmata. Sim, é muito próximo ao italiano. O Napoleão era da Córcega. Você nunca pensou como Bonaparte? Não soa muito francês? É por isso. E é a única das línguas românicas da França que não é considerada uma das línguas ocidentais, como falei antes. Ela é uma irmã do italiano e passou por processos diferentes das outras. E uma coisa interessante é o U no final, de palavras principalmente masculinas, Por exemplo, a palavra para 8 é otto. O E final em italiano é E ou I. Então a palavra cão é cané ou cani. E nesse quesito é parecido com o siciliano e com o português. No sul da Córcega, algumas variedades mantêm vestígios de casos muito remotos, mas nada significativo e nem produtivo. E o corsa também tem clíticos de sujeito, assim como o franco-provençal e as línguas do norte da Itália. E aqui está a comparação dos pronomes tônicos e dos clíticos de sujeito. Eio, tônico, e ou o para o clítico. Tu,
tu. Ellu, ellu. Ella, ella. Noi, no, voi, vo. Elli, elli. Elle, elle. E aqui a conjugação do verbo aprender, que é bem interessante, né? Amparar. Tchau pro r final, igual no português do Brasil e outras línguas do norte da Itália. Amparago, ampare, ampara, amperamo, amperate, amparano. Depois nós temos o bretão, que é uma língua céltica, né? Ela não é românica como as outras e também tem grande risco de extinção. Eu não vou falar muito dela especificamente aqui, eu acho que esse vídeo fica mais entre as românicas, mas se você quiser aprender mais, vai lá ver o vídeo que nós fizemos sobre as línguas célticas. E antes de continuarmos, considere se tornar um membro do Alomorph. Para você ajudar o Alomorph a crescer cada vez mais, nós podemos fazer cada vez mais vídeos interessantes desse tipo. É só você ir ali embaixo em tornar-se membro e você vai poder ver todas essas vantagens que você ganha com os membros. Você vai poder ajudar a decidir os vídeos do canal, você vai ter acesso a publicações exclusivas e tem até um grupo no Telegram do canal, então não perca essa oportunidade, vai lá ver. Você também vai ganhar estes selos para dizer quanto tempo você está ajudando o canal. E é claro, você vai poder usar essas figurinhas aqui, exclusivas do canal, para serem usadas aí nos comentários. Então é isso, considere ajudar o canal a crescer cada vez mais, se tornando um membro do Alomorph. E nós temos também outras línguas, né, que são línguas de fronteira, né? Nós temos o piemontês ali na fronteira com a Itália, temos um pouco de catalão na fronteira com a Espanha, e nós temos também línguas não românicas em fronteiras, né? Como, por exemplo, o flamengo, na fronteira ali do norte com a Bélgica, variedades alemães centrais, faladas ali no leste, e com línguas não indo-europeias, né? O basco, que é uma língua isolada muito única. E é isso, e todas as línguas da França, exceto o francês, obviamente, estão em risco de extinção. Né? Veio com essa coisa de, nation une, langue une, né? E com a ideia de erradicar outras línguas a partir da Revolução Francesa, né? A ideia de que uma língua só une a nação e tal. Mas, né, esse extermínio linguístico vem até sendo um pouco freado por movimentos para preservação e tal. O ideal era ter mais, mas, né? E é claro, não deu tempo aqui de falar de tudo, né? O vídeo não é tão longo, mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre alguma delas, digam aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nas redes sociais e segue também o Alomorph nas redes sociais. Se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. Considere se tornar um membro do canal e comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão. E como sempre, salve!